Bom dia a todos e a todas. Estou aqui em nome da ESA, abrindo mais uma live. Hoje uma live super especial com dois grandes professores, em que eu tive a honra de ser aluna, o professor Alexandre Gomide e o professor José Simão. É uma satisfação imensa tê-los aqui, digamos que em Pernambuco, né, já que estamos numa live voltada para todos os alunos de Direito e advogados que acompanham as lives da ESA. Gostaria de fazer um registro em nome do diretor Mário Guimarães, que vem fazendo um brilhante papel aqui, trazendo os lives de qualidade, com conteúdo super importante, a exemplo mesmo desse tema que eu pouco tenho visto debatido, que é a questão de prescrição e decadência no direito civil, em tempos de pandemia, já que nossa legislação não prevê nada, algo desse tipo. Então, assim, é um tema extremamente importante, né, professor Simão? Inclusive, eu até acompanhei e vi que foi tema de uma tese sua lá atrás. Então, assim, é um tema extremamente importante da parte geral, que pouco, na verdade, se vê estudando, mas que traz reflexos extremamente importantes nas relações cíveis, já que impõe a questão de segurança. Então, assim, não vou me alongar, né? Até porque aqui os grandes protagonistas são esses mestres que eu acabei de falar, o professor Alexandre Gomide e o professor Zé Simão, e tá aí a bola com vocês. Muito obrigada por vocês terem aceito esse convite. Muito obrigado a você, Gilmara. É um prazer enorme estar aqui. Eu, Simão, nós temos uma paixão incrível por Pernambuco. A gente certamente não poderíamos deixar de aceitar este convite, seja porque estamos falando com os nossos amigos de Pernambuco, seja porque é um tema que de fato é muito caro a mim, ao professor Simão. O professor Simão tem uma tese brilhante a respeito de prescrição e decadência, um livro que realmente é um marco na doutrina atualmente. O Simão me orientou na faculdade sobre esse tema e ali me apresentou grandes autores como Câmara Leal, e é um tema também que me parece, eu tenho muito carinho, sobretudo porque agora o PL que segue para a sanção, 1179, traz grandes implicações. Professor Simão, muito obrigado por aceitar este convite. É uma honra estar aqui conversando com você. Eu acho que a gente podia começar o nosso debate, talvez você tratando um pouquinho a respeito dos dois institutos, que até hoje muita gente tem uma certa dificuldade, e a gente vê isso muito no âmbito das próprias petições, né? As pessoas têm muita dificuldade em saber o que é prescrição e o que é decadência. Bem, bom dia, Alexandre, bom dia, Gilmara. Eu quero fazer 2 ou 3 notas introdutórias. Primeiro, Gilmara, muito obrigado pela generosidade de nos convidar nessa manhã de hoje para conversarmos com Pernambuco e com a ESA, com os nossos colegas advogados, nossas colegas advogadas. Então, realmente, toda vez que alguém me liga ou manda um WhatsApp, ou agora mais atualmente me procura no inbox do Instagram, que agora a coisa tomou uma outra dimensão, eu sempre fico muito feliz, porque agora é a forma mais fácil de contato, passou a ser essa, né, nesses tempos de pandemia. Eu fico muito feliz com o convite, muito grato com o convite, e queria dizer que o Alexandre disse que Pernambuco mora no nosso coração, mas tem que fazer uma retificação. No dele é bem menos tempo do que no meu. Não só porque ele é mais novo do que eu, como eu tenho uma relação com Pernambuco desde 2011, quando o Tribunal de Justiça me convidou para os meus primeiros eventos aí, 2011, veja, já vão anos, daqui a pouco desce. E criei por Pernambuco, além de uma amizade pessoal com que as pessoas assim, que são como se fossem da minha família, uma questão afetiva. Eu adoro Recife. Eu agora estive em Caruaru em novembro, que não conhecia, e amei Caruaru. Então, realmente, Recife é uma das cidades que eu me sinto em casa. Eu digo que eu sou um paulistano de nascimento e um pernambucano socioafetivo e de coração. Então, muito obrigado pelo convite e pela generosidade. O Alexandre Gomide foi meu aluno de graduação, veja bem, como se vão os anos. Então, eu conheci o Alexandre uma criança, praticamente não, uma criança, e hoje é um jurista. E eu estava vendo hoje no Facebook uma nota de um amigo meu de Facebook e pessoal também, um advogado já bem tradicional de São Paulo, doutor Luiz Antônio Sampaio Gouveia, que ele dizia assim, a questão da relação entre os mestres e os seus discípulos. E citava Mozart e Salieri, e citava Maquiavel, e para dizer basicamente o seguinte, que os mestres acabam ficando muito enciumados quando são superados pelos discípulos. E eu disse para ele nesse comentário
que eu quero deixar isso já numa live gravada, que eu, ao contrário, eu acho que o objetivo do mestre é ser superado pelos discípulos, porque senão eu ficava com o mestre, não precisava ensinar ninguém. Se é para ficar pior que eu ou igual a mim, fica comigo. Então, acho que o objetivo de quem ensina é tornar os nossos alunos melhores do que nós. E isso é a função docente mais legítima e mais original e mais apaixonante. E quando o discípulo fica melhor que o mestre também já pode pensar em se aposentar. Então, essa live que nós estamos fazendo com o GoMid podia ser feita só pelo GoMid. A minha participação aqui poderia ser incidental, porque o GoMid já está mais do que pronto para alçar os seus voos, como tem alçado. Aliás, ele é uma referência no direito imobiliário nacional, todo mundo sabe disso. Não há discussão de direito imobiliário que o Alexandre não participe. Portanto, minha participação aqui hoje ela é quase que incidental. O principal é ouvir o Alexandre. Agora, ele me pede para começar fazendo a distinção de prescrição e decadência, que é uma coisa... Aliás, ontem na live que eu fiz com o professor Pablo Stolze, o professor Pablo falava sobre esse tema, mas eu quero também falar sobre esse tema. Hoje vou falar eu sobre esse tema, porque a distinção de prescrição e decadência ela é uma das coisas que foi mais controvertida durante o século XX no sistema jurídico brasileiro. E foi muito controvertida no século XX por conta de uma opção da Câmara dos Deputados ao alterar as regras previstas no projeto Clóvis Bevilacqua. Portanto, o debate que eu vou trazer para vocês foi do início do século XX, entre 1907 e 1916, quando o Código foi aprovado, em que deputados entenderam que o Código Civil de 16 não devia distinguir prescrição de decadência. Uma emenda de um deputado chamado M. Manso dizia assim: não dá para distinguir prescrição de decadência porque isso vai gerar confusão. Os institutos não estão suficientemente maduros na doutrina para isso. Isso estou dizendo há 115 anos. E o Código 16, no famoso artigo 177 e no famoso artigo 178, não distinguiu prescrição de decadência. Dizia prescreve no 177 e prescreve no 178. E aí, naquele rol de prescrição do artigo 178, a doutrina, desde logo, veio dizer, opa, temos aqui hipótese de decadência. Está errado o código ao chamar de prescrição. Talvez, para citar Spencer, Van Pré e Câmara Leal, para ficarmos em dois, que foram grandes pensadores a respeito do tema. Mas eu quero ir mais longe. A opção que o Código 16 fez de não distinguir prescrição e decadência foi uma opção que não foi aceita pela doutrina e começou a gerar problema na jurisprudência. Porque a doutrina começou a escrever dizendo, está errado, é decadência, está errado, é decadência. Então a ideia do Código de não criar a confusão criou a confusão. Se o Código tivesse adotado isso é prescrição, isso é decadência, a doutrina não precisava ter se esforçado tanto para distinguir os institutos. Tanto que, por exemplo, na venda de ascendentes para descendentes, que o prazo é claramente decadencial, a súmula 152 do STF, estou dizendo uma súmula antiquíssima, do tempo que o STF decidia questões federais, antes de 88, antes da criação do STJ, ela fala em prescreve em 20 anos, quando o correto é decai, porque o prazo ali na venda é de invalidação e é prazo decadencial. Para dizer o que para vocês? O Código 2002 resolveu pôr uma pá de cal na confusão. E o que ele fez? O projeto da comissão, encabeçada pelo professor Reale, mas nessa parte feita, a parte geral, feita pelo professor Moreira Alves, separamos prescrição de decadência, que é o que nós temos hoje. Então a lei deu um primeiro grande passo. Agora, o passo que a lei deu, ela volta, e agora eu vou falar para Pernambuco, vizinha da Paraíba, porque vizinha da Paraíba, volta num grande professor paraibano, um grande gênio, professor em Campina Grande, professor Agnello Amorim Filho, e o professor Agnello Amorim Filho escreveu um artigo na RT 300, páginas 7 a 37, hoje está no Google, está disponível para qualquer pessoa, só bater no Google, critério científico de distinção da prescrição e da decadência e as ações imprescritíveis. RT 300, páginas 7 a 37. Agnello Amorim Filho. E esse professor Agnello Amorim Filho, esse paraibano genial, ele vai criar os critérios de distinção da prescrição da decadência. Então, para não me estender muito, basicamente ele vai dizer assim, eu vou dar só as regras gerais. Se eu tiver numa tutela condenatória, o prazo para o seu exercício é prescricional. Tutela condenatória, prescrição. Se eu tiver numa tutela constitutiva, positiva ou negativa, para criar ou desfazer uma relação jurídica, o prazo é decadencial.
E para as tutelas declaratórias, que eu digo, juiz, diga que o negócio jurídico é nulo, é só declarar, não há prazos. Então eu vou repetir a Agnello Amorim Filho. Tutelas condenatórias, prazo prescricional. Tutelas constitutivas, positivas ou negativas, prazo decadencial. E tutelas declaratórias, prazo não há. Essa Perfeito. É a noção. Ficou bem resumidinho, Gomide? Está muito claro, Simão. Então, muito claro, como sempre, você um dos professores mais didáticos, isso é uma unanimidade, conseguiu deixar muito claro essa questão. Simão, vamos agora já entrar um pouco no PL? Não, posso só dar um avanço? Por favor. Eu só quero dar um avanço conceitual para a gente entrar no PL. Tá. Mas qual é a grande distinção da prescrição e da decadência? A grande distinção, e isso o Código fez com base em Amorim, confessadamente com base em Agnello Amorim Filho, é que, Alexandre, a prescrição não mata direito, nem mata ação, como diziam os antigos. Sim. A prescrição mata a pretensão. Ou seja, quando há um crédito, e esse crédito pode ser para dar dinheiro, dar coisa, fazer muro, não fazer, tem uma prestação de dar, fazer ou não fazer, o que acontece então? Estas prestações se sujeitam a tutelas condenatórias, porque o crédito é violado, eu não pago o que eu devo. Vamos pegar o exemplo mais óbvio. Eu não pago a escola do meu filho, eu não pago o condomínio. Esse crédito é violado, com a violação nasce a possibilidade de o credor exigir o seu cumprimento, e isso, exigir o cumprimento, tem um nome, pretensão. Não digam mais, por favor, que a prescrição mata a ação, porque a ação é o direito público incondicionado de ao Estado pedir tutelas. E esse é um direito constitucional garantido. Prescrição não tira o direito de eu bater na porta. Judiciário, me dá uma tutela. Não me dá direito de ganhar, mas de pedir eu tenho. Então, o que mata a prescrição? A pretensão. Isso quer dizer o quê, meus amigos? Em breves palavras. Crédito, dívida prescrita, é dívida existente, mas inexigível. O que eu quero dizer com isso? Se o devedor tem uma dívida prescrita que ele quer pagar, e ele paga, ele pode e paga o que deve. O fato de o credor não poder exigir não retira a existência do débito. Aliás, se lerem o artigo 882 do Código Civil, ele vai dizer, e quem paga a dívida prescrita não pode pedir de volta, porque pagou o que devia. Já a decadência, e aí eu termino a noção inicial e vamos para o PL, porque eu acho que o PL tem algumas coisas interessantes, ele mata um direito chamado direito potestativo. O direito potestativo é aquele que eu posso exigir independentemente da concordância da outra parte. Por exemplo, quando eu sou vítima, entre aspas, de coação, e eu quero invalidar por coação, desfazer por coação, o prazo é decadencial. Quando eu quero, meus amigos, invalidar negócios jurídicos, que são anuláveis, ou eu quero criar relações jurídicas, e a lei traz prazos, esses prazos são de decadência. Então, só para dizer mais uma última coisa. O prazo geral de prescrição é de 10 anos, artigo 205 do Código Civil. E a lei diz, quando eu trouxer um prazo de decadência e não disser qual é o prazo é de 2 anos, artigo 179. Então nós temos um prazo geral de prescrição, 10 anos, artigo 205, e um prazo geral de decadência, 2 anos, artigo 179. Acabei essas ponderações iniciais. Ótimo. Não, Simão, já quero devolver a palavra a você, porque quero saber, você teve uma participação muito importante no PL 1179, e o artigo 3º deste projeto, ele traz substanciais alterações, né? Na verdade, é um regime provisório. Gomide, deixa eu te fazer um pedido. Você está com o PL aberto nessa edição aprovada pelo Senado? Está aqui. Eu quero conferir com aquele que foi do Senado para a Câmara, que está comigo, e vamos ler, para a gente explicar aos nossos alunos, amigos, espectadores, o que disse o PL. Lê para mim o artigo 3º, que é super importante para essa live. Lê para mim. Professor Gomiris, me desculpa, só a interrupção, eu só gostaria de fazer um registro da professora Isabela Lessa, que é nossa diretora também da ESA, tá, aqui nos assistindo, também o conselheiro estadual Felipe Lobato, também está nos assistindo, e também a nossa colega de aluna também sua, que é a coordenadora também da própria ESA, Rebeca, que é bem conhecida nossa, né, também está nos assistindo. Desculpa até a interrupção, mas assim, faço questão de fazer esse registro. Uma alegria, Gilmar, uma alegria para todos e um grande abraço, obrigado por estarem conosco nessa manhã. Simão, vou fazer a leitura então do artigo 3º, tá?
O artigo 3º diz: os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Então, houve uma pequeníssima mudança que dizia aqui, a partir da vigência, agora diz da entrada em vigor, mas trocou 6 por meia dúzia, então vou explicar o caput, depois a gente vai para os parágrafos para não haver confusão. O que acontece numa época pandêmica? E numa época pandêmica, que pelo que se sabe no mundo todo, a única solução é o confinamento. Não há até hoje, 22 de maio, nem certeza de vacina, nem de tratamento eficaz contra o coronavírus que gera a Covid. Também é uma confusão teórica, porque Covid-19 é a doença. O vírus chama-se coronavírus ou SARS. Mas, então, como a pandemia gerou uma certeza única nesse momento, que é o confinamento, para evitar que o sistema de saúde colapse, nós temos um problema prático aqui. A gente está com limitação física para obter documentos, para ir até cartório, para buscar testemunha, para procurar advogado, porque nem tudo se resolve por videoconferência como nós estamos resolvendo hoje. Então há uma sensibilidade de que prescrição e decadência envolvem 2 valores, Gomide: segurança jurídica mais negligência, mais inércia do titular. Então, em que pese haver um problema de segurança jurídica, há uma percepção de que eu não posso ser punido por não exercer um direito, vírgula, que eu não podia exercê-lo, vírgula, porque eu estou preso em casa. Há uma sensibilidade social que não é justo punir alguém por prescrição ou por decadência nesse momento histórico que eu não posso sair de casa. Então, o que faz o PL aprovado? Senado, Câmara, Senado, e agora vem a sanção presidencial, se já não está na mesa do presidente Bolsonaro. Ele vai dizer basicamente o seguinte: os prazos não correm, nem de prescrição, nem de decadência. A decadência, para ser suspensa, precisa de expressa previsão legal. E o que faz o PL? O PL faz exatamente isso no seu parágrafo 3º do artigo 3º, que o Alexandre vai ler em 1 minuto. Então, ele suspende a prescrição no caput e suspende a decadência no parágrafo 3º. Suspensão quer dizer, os prazos prescricionais que estavam correndo, quando esta lei entrar em vigor, param. E só voltam a correr depois de 30 de outubro. O que diz o parágrafo 3º, Alexandre? Na verdade, não tem parágrafo 3º, Simão. Não tem mais? O artigo 3º ficou no parágrafo 1º e 2º. Tá. Então, leia para mim os parágrafos 1º e 2º, para ver onde entrou a decadência. Parágrafo 1º. Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. Esse é o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Este artigo aplica-se à decadência conforme ressalva prevista no artigo 207 do Código Civil. Ah, perfeito. O parágrafo 3º virou parágrafo 2º. Agora eu entendi por quê. O parágrafo 2º, portanto, vai dizer o que exige o Código Civil. Decadência não se interrompe senão por força de lei. Não se suspende senão por força de lei. Então, o parágrafo 2º, ele vai dizer o que vale para prescrição, suspensão, vale para decadência. O bonito desse dispositivo, eu acho que esse dispositivo, Gomide, eu queria um pouquinho mais falar sobre ele, porque eu acho que ele é a alma da nossa live, porque afinal é o tema que vai estar amanhã na pauta. Ele gera algumas questões que eu quero dividir com você, Alexandre. A primeira tem a ver com uma primeira live que fizemos no Ibradim. Veja, depois daqui a pouco eu vou falar de suspensão e impedimento, as diferenças, mas vamos falar só de suspensão. Começou a correr a decadência, para. Começou a correr a prescrição, para. E em 30 de outubro, retoma o curso. Eu vou somar o tempo já decorrido, eu não vou apagá-lo. Eu passei 1 ano, suspendeu, vai para 1 ano e 1 dia, quando 30 de outubro voltar a correr a prescrição da decadência. Mas eu queria voltar numa live, porque você se lembra um comentário do nosso amigo Olivar que dizia assim: não pode ser assim, a suspensão e a interrupção deviam retroagir ao momento da pandemia e não no momento da aprovação da lei. Você lembra esse debate que nós tivemos no Ibradim? Me lembro, e você, salvo engano, disse que isso afrontaria o ato jurídico perfeito. E mais do que isso, afrontaria o básico da segurança jurídica. Porque se eu perguntar para você hoje, Alexandre, a lei não foi aprovada. Não foi aprovada ainda. Quer dizer, não foi sancionada. Está aprovada, mas esse artigo pode ser vetado pelo presidente. O presidente tem poder de vetar dispositivo de lei. Então, só para a gente começar em tese. Doutor Simão, hoje está correndo prescrição? Tá.
Hoje está correndo decadência? Tá. E se entre hoje e o dia que houver a sanção e a publicação, a prescrição se ultimar e a decadência se ultimar? Dançou. Em bom português, perdeu o Playboy. Porque a lei não pode retroagir ao momento em que ela não existia, sob pena de uma balbúrdia jurídica tremenda. Imaginemos que hoje há a sanção presidencial e hoje há a publicação. Só por hipótese, Alexandre, a lei foi publicada. E daí o Supremo vai dizer, mas ontem houve a prescrição. Não houve, porque a lei de hoje vai voltar e atingiu ontem. Isso seria uma afronta gravíssima ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. Então, primeira nota importante, a prescrição não parou de correr até esse minuto que nós falamos, 22 de maio de 2020. A decadência não parou de correr até esse momento que nós falamos, 22 de maio de 2020. Vão parar de correr quando a lei for aprovada, sancionada, aprovada já foi, sancionada e publicada. É com a publicação que ela vai ter vigor imediato, ela não vai ter vacatio legis, por óbvio, uma lei de pandemia chamada Regime Especial, tem um nome tão bonito, o RJET, Regime Jurídico Emergencial e Transitório, esse é o nome da lei. Então, vem uma outra nota agora, Alexandre, são várias notas. Ontem o professor Pablo Souza dizia que ele entendia que por uma interpretação sistemática, aliás, o professor Venosa, se não me engano, também entende isso, Alexandre, desde 3 de fevereiro de 2020, quando a Presidente da República reconheceu por decreto a pandemia, o estado pandêmico, 3 de fevereiro, tá? Portanto, eu falei a primeira frase, não suspendeu decadência de prescrição hoje, 22 de maio. Agora eu vou trazer uma segunda teoria. O professor Pablo Souza defendeu ontem. Desde 3 de fevereiro, havia a lei reconhecendo a pandemia. E como havia a lei reconhecendo o estado pandêmico, naturalmente, desde 3 de fevereiro, a prescrição e a decadência estão suspensas ou impedidas. Vejam, é uma tese contrária ao que eu estou dizendo hoje. Eu estou trazendo para vocês, advogados, uma segunda leitura possível para defenderem os seus clientes. Há quem diga, então, professor Pablo, grande amigo e grande autoridade, professor Venosa, enorme amigo e enorme autoridade, que a prescrição parou dia 3 de fevereiro e a decadência parou dia 3 de fevereiro, independentemente da aprovação do RJET, independentemente de qualquer coisa. Bom, eu, Simão, você já sabe a minha opinião, né, Alexandre? Eu, Simão, acho que quando a gente trabalha boa-fé, a gente trabalha justiça no caso concreto. Quando a gente trabalha prescrição e decadência, a gente trabalha segurança jurídica. Mexer com a prescrição e a decadência sem expressa previsão legal, o professor Simão não gosta. Não funciona, de jeito nenhum. Alexandre, até eu diria, não é que a tese é ruim ou boa, porque também há argumentos louváveis para outra tese, mas é assim, mexer em segurança, gerando insegurança, vou repetir a frase, mexer em segurança, gerando insegurança, não me agrada. Portanto, eu vou manter a posição número 1, dando aos colegas advogados que precisarem da posição número 2, sigam o professor Stolze. Pro professor Simão, pelo que percebo, secundado pelo professor Alexandre Gomide, a prescrição até agora, a decadência até agora, estão correndo. Certo, Gomide? Com certeza, Simão. Acho tremenda insegurança a gente tentar, sem uma lei federal, declarar que a prescrição está suspensa e os prazos, portanto, em razão da boa-fé, não me parece o caso também, Simão. Estou de acordo. Terceira questão importante, são 5, se eu não errei o número. A terceira importante, por que paralisar até 30 de outubro? A pandemia está passando, a pandemia tem cidades que nem chegou, tem estados que já estão abrindo lojas, academias, restaurantes. Isso não vai durar até 30 de outubro. Bom, Deus queira que não dure. Primeiro, que seriam muitas mortes, que é uma coisa trágica e triste. Segundo, que a gente precisa retomar nossa vida, porque a economia precisa andar. Mas por que 30 de outubro? O professor Araújo, lá de Lisboa, fez uma crítica ferrenha. É uma data arbitrária. É arbitrária como todas as datas escolhidas pelo legislador. O legislador escolheu e pode, porque foi eleito democraticamente. A lei passou pelo trâmite constitucional de aprovação, então o legislador pode escolher uma data. Porque ele acha, como legislador, que depois da pandemia haverá uma ressaca, o que é pura verdade, e que as coisas não serão tão simples. Que a realidade A, que acabou, não volta na realidade C, que se inicia pós-confinamento. Então ele escolheu. Tem alguma crítica, Simão? Nenhuma. Por que 30 de outubro? Irrelevante, podia ser 1º de novembro, talvez seja o aniversário do pai
do Rodrigo Maia, do César Maia, e ele achou que 30 de outubro era bonito, ou é do senador Anastasia, que é o pai da lei, ele pode fazer aniversário em 30 de outubro. Isso para nós é irrelevante. O que importa é que o legislador brasileiro disse, e acho bem, que o fim dessa suspensão e interrupção não é o fim da pandemia, que seria uma coisa super difícil de diagnosticar em cada cidade, em cada rincão do país. É 30 de outubro. Vai bem o projeto? Vai. Atende à segurança jurídica? Atende. Portanto, eu apoio não só o caput, com a suspensão e impedimento da prescrição, eu apoio não só o parágrafo 2º, com a suspensão e impedimento da decadência. Aliás, sabe, Gomide, que eu acho que essa aprovação dessa mudança, tirando o parágrafo 1º, foi uma coisa que eu e o Tartucci e o Bunazar propusemos ao professor Otávio Luiz e ao professor Rodrigo Leonardo Xavier. Eu acho que a gente participou dessa pequena mudança. Vamos para uma quarta questão. A quarta questão é a seguinte: a lei não diz no seu caput, eu queria que você lesse de novo, Gomide, por gentileza, o caput do artigo 3º, como ficou aprovado pelo Congresso Nacional. O caput ficou assim: os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Então agora vai a quarta nota, porque a quinta nota, a gente tem que falar da interrupção. Ele fala em impedimento e ele fala em suspensão quando for o caso. Sim. Por que, Simão, ele trabalha as duas figuras juntas? Se nós sabemos que suspensão é assim, o prazo corre, daí ele paralisa, e após o fim da suspensão ele retoma o curso. Ele retoma, ele não apaga o passado. E se a gente sabe que impedimento, o prazo fica 0, 0, 0, ele não inicia. No impedimento não corre nenhum minuto, nenhum segundo. Ele fica 0, 0, 0. Porque o Código Civil, nos artigos, tomem nota aí, 197, 198 e 199, trabalha impedimento e suspensão nos mesmos dispositivos por uma razão muito, muito simples. Muito, muito simples. A depender da situação fática, a mesma causa pode ser para suspender um prazo ou para impedir o início do prazo. Eu vou dar um exemplo muito ridículo e muito simples. Se um namorado empresta dinheiro para a namorada e a namorada não paga no prazo combinado pelo namorado e passa-se um ano, a prescrição correu. Eles se casam. Quando eles se casam, a prescrição se suspende, porque o casamento suspende a prescrição. Artigo 197, inciso 1º. Se o marido e a mulher, casados por separação convencional de bens, cada um com seu patrimônio, o marido empresta a mulher não paga, o prazo fica 0, 0, 0, 0, não começa a correr durante o casamento. Então, repare, o casamento pode suspender a prescrição iniciada ou impedir o início da prescrição. As causas do 197, do 198 e do 199 podem ser suspensivas ou impeditivas, a depender do caso concreto. Portanto, o legislador do RJET mandou muito bem, na minha opinião, em dizer, quando for suspensão, suspensão. Quando for impedimento, impedimento. Seguiu a tradição civil e está perfeito. Agora, Gomide, leia para mim o parágrafo 1º, que acho que você não leu ainda. Você só leu o parágrafo 2º que fala da decadência, né? Não, eu li o 1º também, mas segue aqui. Parágrafo 1º. Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. Isso quer dizer o quê, Gomide? Vamos supor que haja hoje, nesse exato momento que estamos falando, o exemplo do namorado que emprestou para a namorada. Depois de um ano se casaram. A prescrição tinha corrido por um ano. Daí paralisou-se, suspendeu-se por conta do casamento. E esse casal está casado agora. E continuará casado até 2030, com a pandemia já acabada. Evidentemente que já há uma suspensão legal pelo casamento que a da pandemia não se aplica, não se justifica. Agora, olha que coisa interessantíssima, Gomide. Se esse casal se divorcia agora em julho, vamos pensar que a lei está aprovada, sancionada, publicada, do jeito que nós estamos falando, por hipótese. E 30 de julho esse casal se divorcia. Pelo Código Civil, artigo 197, inciso 1º, a prescrição voltaria a correr, porque acabou a suspensão, que era o casamento. Mas pelo RJET, a prescrição continua suspensa. Então o que o RJET fala? Também muito inteligente. O que já estava suspenso ou impedido pelo Código Civil, continua suspenso ou impedido.
Nós não estamos tirando essas regras. Só que esta regra nossa, que é temporária, se aplica quando findam as hipóteses do Código Civil. Então, reparem, o que o RG te dá, vamos dizer assim, vai, Gomide, num português bem chulo, é um chorinho. No meu caso, voltaria a correr, porque acabou o casamento, mas não volta por causa do RG. No fundo é isso. Ele dá uma... Vamos lá, o tempo futebolístico. O jogo está 0-0, ele dá uma prorrogação. Prorroga até 30 de outubro a suspensão ou impedimento. Isso só quer dizer o quê, meus amigos? Quem tem impedimento, quem tem suspensão pelo Código Civil, não perde, continua tendo. Agora, falta uma questão, que foi onde eu bati muito nisso. Por que aqui no parágrafo entra a interrupção? A interrupção é um fator que não está mencionado no caput do artigo 3º. Mas a interrupção serve, na verdade, ela está no 202 do Código Civil, 202 do Código Civil, ela serve para zerar o jogo. O que é zerar o jogo? É dizer o seguinte, todos os prazos que são interrompidos voltam para o zero. Aliás, nós que advogamos sabemos bem, pelo CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para apelação. Quer dizer, se eu embargar de declaração no meu 5º dia para apelar, já tinham passado 5. Quando o juiz decide, volta para o zero. Não é 6º, 7º, 8º. Não, é 0. Eu tenho 15 de volta. É curioso que no juizado especial... Aliás, Gomide, eu nem sei se isso mudou. Não, acho que não, que eu vi outro dia um debate sobre isso. No juizado especial, eu me lembro que os embargos declaratórios, eles suspendiam o prazo para apelação. Ou suspendiam, quer dizer... do recurso inominado. Para o recurso inominado. Que eu ia fazendo isso. Para o recurso ao colégio, né? Que eu chamei de apelação nesse ato falho. Suspendia. E daí, por que suspendia? Vou contar uma coisa para mostrar como eu sou velho. No CPC de 73, os embargos declaratórios suspendiam o prazo para apelar. E a lei dos juizados nasceu sob os auspícios do CPC de 73. Então ele manteve suspensão no CPC e suspensão no juizado. Mas o CPC é reformado em 94, está na faculdade. E troca-se a regra dos embargos suspenderem para os embargos interromperem. E o prazo volta para o zero. E não se mexe na lei do juizado especial em que os prazos, o prazo para interposição do recurso inominado ficaria meramente suspenso com os embargos de declaração. Isso foi alterado? Gomide, isso continua tudo igual? Simão, assim, eu tenho receio de dizer, no meu escritório a gente tem feito ainda como se fosse um impedimento. Eu não sei se com a entrada em vigor do código isso foi alterado, até porque o juizado normalmente prefere regras próprias, né? Tem uma série de enunciados que facilmente contrariam o Código Civil, Código de Processo Civil. Eu também tenho a mesma impressão, que manteve embargos que interrompem no CPC e suspendem no juizado. Depois até a gente pode dar uma olhadinha nisso. Mas, de qualquer maneira, por que eu estou dizendo isso tudo? A interrupção, que é voltar para o zero, ela não é tratada pelo RGET e nem precisaria ser, porque as causas interruptivas são aquelas... protesto judicial extra do título, despacho determinando a citação. São os 202 do Código Civil. O que o parágrafo primeiro quer dizer que a interrupção não se altera? Ele não precisava dizer isso. Eu até defendi com o professor Tartucci que devia ter um parágrafo dizendo as causas interruptivas do Código Civil não se alteram pelo presente dispositivo, ou seja, continua tudo igual. Aqui foi um preciosismo do legislador, que também não é ruim, viu, Gomide? Para dizer assim, o que interrompeu continua tudo valendo. Segue o Código Civil, o RGET não cuida da interrupção. Foi isso, basicamente. Sim. O que ele cuida é ou de suspensão ou de impedimento. Portanto, meus amigos, quem durante a pandemia, ou mesmo agora, com a aprovação, vamos dizer, supor, vigência, que seja mantido esse dispositivo, e esse aqui eu duvido que vai cair, porque é um dispositivo dos mais festejados por toda a doutrina. Há um consenso da sua importância nesse momento, não há força política contrária, não há emenda, quer dizer, todo mundo está de acordo. Esse dispositivo vai só garantir o seguinte: se eu, por acaso, durante a vigência do regime especial transitório, praticar alguma causa de interrupção do 202, não muda nada. Ou seja, se eu praticar ou não praticar, não vai ter nessa lei salvaguarda. Nem para quem interrompeu, nem para quem não interrompeu. A interrupção está fora do debate. No fundo é isso, tá? A interrupção continua rígida no sistema do Código Civil. Então eu vou acabar esse artigo 3º com 3 resumos dele. Primeiro, o artigo 3º, pressupondo, só fazer um parênteses, que a lei está aprovada e será sancionada e será publicada como está.
O artigo 3º vai garantir impedimento e suspensão de prescrição e de decadência. Impedimento quando a decadência não iniciar o curso. Suspensão quando ela iniciar o curso e se paralisar. E essa suspensão e impedimento acabam dia 30 de outubro. No dia seguinte, que é 1º de novembro, retomam-se os prazos, se forem suspensos, ou inicia-se, se for impedido. E por último, interrupção, o RJET não mexe, ou seja, interrupção continua disciplinada exclusivamente pelo Código Civil. Simão, só o parágrafo 2º, que trata da decadência, né, ele também faz o impedimento, a suspensão e a interrupção dos prazos decadenciais. Ele faz remissão ao artigo 207, que no início diz, salvo disposição legal em contrário, ou seja, é a permissão, o RJET é a permissão estabelecida pelo 207 para a interrupção dos prazos decadenciais, é isso? Se não fosse o 207 lido com o parágrafo, haveria um problema. Como a decadência, por regra, não se interrompe, não se suspende, eu teria um tratamento curioso. A prescrição não correria na vigência do RJET e a decadência correria. Por isso que é exatamente isso. O legislador foi técnico. Aliás, foi feito um projeto pelo professor Otávio e pelo professor Rodrigo Xavier. Eles pegaram a regra 207 e mencionam. Por isso que está muito bom. O código conversa com a RJET e não haverá dúvidas de aplicação. A decadência, com a publicação e vigência do RJET, se interrompe, se suspende ou se impede. Perfeito. Gilmara, se você permitir, eu queria trazer algumas questões agora de direito imobiliário que envolvem prescrição e decadência que são... Gomide, diga. Eu não combinei isso com você, mas eu quero falar uma coisa antes de falar do que você vai falar agora. Tá. Existe um dispositivo no RJET, que é irmão gêmeo de prescrição, que eu só quero citá-lo, que não tem a ver com a nossa live, que é da uso capião. Porque reparem que, Verdade. dá uma olhadinha, se você está com ele aí, era o antigo 8º, não era isso? Ou era o 13? Antigo 13 do regime transitório. E agora é o 10. Agora é o 10. Leia só esse artigo, por favor, aprovado pelo Congresso Federal, que eu queria só fazer uma nota de 1 segundo e daí nós vamos para essas questões que você vai trazer agora, Gomide. Artigo 10. Suspendem-se os prazos de aquisição para propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de uso capião a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Reparem, como o proprietário, nesse momento, não pode defender a propriedade, aliás, ele está impedido de sair de casa, quanto mais de defender a posse do que é seu. Aliás, imaginemos que ele, para defender a posse, precisasse até... Eu estou em São Paulo, tenho um imóvel em Pernambuco, que eu ter, não tenho, mas gostaria de ter na Boa Viagem, para ficar perto do Jones, e olhando aquela praia linda que é a minha paixão, mas daí o meu imóvel é invadido, eu não tenho como sair de São Paulo e chegar em Pernambuco, aliás, nem voo praticamente existe. Então, como o proprietário não pode defender a posse, também suspende-se o prazo da uso capião. Foi perfeito. O tempo não pune nem na perda, artigo 3º, nem na uso capião, que é aquisição, artigo 10º. Obrigado, Gomide. Desculpe te interromper. Agora não, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Não dava para deixar de citar esse artigo. Gilmara, professor Gomide, por favor. Fique extremamente à vontade. Nós somos verdadeiros alunos nesse momento. Então, assim, o que o senhor achar pertinente, fique extremamente à vontade para tratar nessa live. Agora, fazendo só uma observação, inclusive, houve uma anotação por parte de uma pessoa que nos assiste, ele faz remissão em relação aos embargos de declaração no juizado especial, e ele indica o artigo 50 da Lei 9099, onde ele diz que os prazos ficam interrompidos. E só porque foi aberto esse gancho aí só fazendo essa observação. Então, muito obrigado. Inclusive, o próprio artigo diz o seguinte... Só deixa eu agradecer a ele, você já leu o artigo, Gilmar, só deixa eu agradecer. Muito obrigado, porque na redação original havia hipótese de suspensão, o que me parecia incoerente num sistema. Temos duas regras para o mesmo recurso. Então, pode ler o 50, por gentileza, Gilmara. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição do recurso. Então, está bem claro, né? Então, houve uma uniformização do sistema, o que eu acho muito bom, porque para os advogados era um cano fazer esses recursos e não sabiam depois contar prazo. Muito obrigado pela informação. Como chama o colega para eu agradecê-lo? Deixa eu só verificar aqui, professor. Eu vou visualizar aqui na live, porque tem muitos comentários e em breve eu falo o nome. Tá bom, obrigado. Simão, então a grande indagação envolve o artigo 618, o artigo 1245 do Código Civil,
tem uma obra que eu gosto muito, comentários da sua orientadora, a professora Teresa Ancona, que eu sei que você teve uma participação muito importante na elaboração desse trabalho, né? E esse artigo ele é dos mais controversos porque a jurisprudência paulista, tá? E a gente até podemos depois ver com a Gilmara como é que os tribunais em Pernambuco têm decidido a respeito dessa questão, dizem o seguinte: o artigo 618, que fala dos contratos de empreitada, né, ele traz um prazo de garantia, não é um prazo prescricional e nem um prazo decadencial. É um prazo em que a edificação ela deve se manter rígida sem qualquer tipo de vício construtivo. Nas empreitadas mistas, em que o empreiteiro dá o trabalho e o material. Exatamente. Deixar bem claro, não é aquela que eu, Simão, contrato o pedreiro e dou o cal, o cimento, o tijolo. Só para deixar isso claro aos ouvintes. Isso. Das empreitadas mistas. E na prática seria a própria incorporação imobiliária, em que eu sou adquirente e vou até lá o stand de vendas, tem a figura do incorporador, do construtor, e eu pura e simplesmente pago o preço, né? E aí o parágrafo único, ele estabelece um prazo de decadência, tá? Decairá o direito assegurado neste artigo, dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. O que a jurisprudência hoje tem entendido? A partir do momento em que eu estou diante de um vício construtivo, nasce, como você bem disse, uma pretensão, né? Eu tenho uma pretensão contra o incorporador. E a gente encontra inúmeros julgados em sentidos bem distintos. Você encontra alguns julgados, que esse me parece bastante incorreto, com a aplicação do 27 do CDC, né, naquele prazo de 5 anos por responsabilidade civil por fato do produto, dizem que prescreve em 5 anos a ação para propor vício construtivo. Uma segunda corrente é uma corrente de que, considerando que o atual Código Civil tem um prazo prescricional de 3 anos para a reparação de danos, a partir da constatação do vício, eu tenho um prazo de 3 anos para a propor ação judicial. Mas a jurisprudência hoje, absolutamente majoritária em São Paulo, ela aplica o 205 para dizer o seguinte: olha, eu não tenho um prazo específico para propor essa ação condenatória, então vou no regime geral. A partir da constatação do vício, o prazo prescricional para propor ação é de 10 anos. Ou seja, nós temos para um mesmo dispositivo, para um mesmo problema, 3 leituras distintas. 5 anos pelo CDC. 3 pela regra específica do 206, parágrafo 3º, inciso 5º, do CC, Código Civil. E a terceira corrente majoritária, ela diz, como não há prazos específicos, eu vou aplicar os 10 anos do 205, que é o que eu citava agora há pouco, como cláusula geral de prescrição. Vai lá, Gomes, dá sua opinião, que depois eu vou dar a minha, quero ouvi-lo. Simão, minha opinião... Só uma notinha rápida, para explicar talvez aos amigos. Por que a decadência de 180 dias do parágrafo único 618 não é aplicada? Por uma razão simples. Para decadência, seria uma tutela constitutiva ou desconstitutiva. E aqui nós temos com tutelas claramente condenatórias. Ou arrumar a obra, refazer a obra, trocar a parte estragada, refazer a obra, ou mesmo indenização de dinheiro, pagar pelos danos que eu sofri. Então, é interessante dizer que há uma certeza, Alexandre, que não aplica o 618 parágrafo para essa hipótese. É curioso isso. Há uma certeza de que eu não vou seguir os 180 dias. Ponto. Agora, qual prazo seguir a essa mixórdia de opiniões? Dá a sua opinião, por favor. Não se aplica o 618, evidentemente, porque ele fala de decadência, né? E, como você bem disse, seria uma ação condenatória. Antes da minha opinião, Simão, eu só acho que esse debate ele deveria ser um pouco mais amplo, porque na construção civil existe uma série de deveres também por conta do adquirente, que é a realização de manutenções regulares, quando é entregue o manual do proprietário, o manual do síndico. E a rigor, assim como num veículo, né, se ele deixa de realizar essas manutenções, ele não teria mais a possibilidade de propor uma ação, porque ele descumpriu uma obrigação de dar a regular manutenção. E outra questão, que a gente não pode estabelecer um prazo geral de vício construtivo, porque os sistemas eles têm prazos distintos. Vou dar um exemplo. Uma estrutura de uma edificação,
ela tem que durar pelo menos 50 anos. 50 anos. Agora, você tem esses sistemas que eles vão ter uma duração muito menor. Duração de 3 anos, por exemplo, a fachada de um edifício. Determina a boa engenharia que isso seja realizado o reparo em até 3 anos, ela seja repintada ou lavada. Então, eu não posso também admitir um sistema geral. Mas, tentando responder, Simão, me parece, você aqui vai me corrigir, que se a minha pretensão ela é uma obrigação de fazer, eu quero que a construtora repare, me parece que realmente o 205 ele poderia ser aplicado. Se a pretensão for por um pedido de indenização, né, porque eu já, por exemplo, tive que contratar uma outra empresa, talvez seria o prazo decadencial de 3 anos. Para te dizer a verdade, Simão... Desculpe, prescricional de 3 anos, você confundiu, falou decadencial. Perdão, prazo prescricional de 3 anos. Sim. Deixa eu te dizer uma coisa, esse sistema jurídico de convívio do CDC com o Código Civil realmente é uma coisa complexa. Porque, veja, em tese, eu tenho 10 anos no Código Civil, só tenho 5 no CDC pelo fato do produto e do serviço. Será que por um sistema de lei especial e lei geral, eu não deveria recorrer aos 5 do CDC ao invés de os 10 do Código Civil? Essa é uma dúvida consistente. Porque, Gomide, quando se discutiu a responsabilidade da indústria tabageira, em 20 anos do Código de 16, 20, do Código 16, não agora, e 5 do CDC, o STJ disse não, o prazo é menor. Mas é ruim para o consumidor. Bom, mas lei especial. A lei especial é assim, ela se aplica no que é bom e no que é ruim. Senão nós teríamos assim, Código do CDC aplicado contra o consumidor, nada. Só a favor. Seria o Código pró-consumidor. Então, Gomide, eu não sei se eu não seria técnico de dizer que nas relações de consumo eu aplicaria o prazo talvez de 5 anos CDC, bem minoritariamente falando. Eu não aplicaria o prazo decadencial jamais, os 180 dias, não tem debate sobre isso. Agora, por que o STJ mantém o prazo de 10, do 205 caput? Por 2 razões. Primeiro, porque a jurisprudência anterior ao Código Civil estava inclusive simulada, você deve ter a súmula de cabeça, que eu já não lembro mais, que o prazo para reparação dos danos decorrentes do artigo 245 era de 20 anos. Ou seja, você lembra de cabeça a súmula ou você não lembra de cabeça? 184, não estou me lembrando aqui, bom, mas exato. É a súmula do STJ. Então, o que o STJ fez? Ele adaptou os 20 do caput do 177 para 10, que é o caput do artigo 205. E uma segunda questão, na responsabilidade contratual, depois daquela grande briga que eu fui vencido, o STJ decidiu que o prazo para reclamar de danos contratuais não é o de 3 anos do 206, parágrafo 3º, que o prazo é de 10 anos do caput do 205. Por isso me parece que a jurisprudência do STJ vai caminhar efetivamente para 10 anos, vai consolidar a leitura dos 10 anos por essas 2 razões. Uma releitura do prazo de 20 do Código de 16 e uma leitura atual do Código feita pelo STJ para bater em 10 anos o martelo do caput 205. Então eu acho, Gomide, que aqui não vai ter salvação. Nós vamos ficar nos 10 anos mesmo. Me parece que sim, Simão. Simão, a súmula era 194. Eu queria fazer pergunta, a gente não vai ter tempo, acho que é melhor passar para as considerações finais, sobre o prazo de decadência da resolução. Mas isso fica para um próximo tema. Gilmara, como considerações finais aqui, olha, eu queria agradecer. São 10 minutos ou são 2 minutos? 10. Perdão, então são 10. Simão, então acho que vai dar tempo da gente... O Gomide está um pouco ansioso, Gomide. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Eu queria te lançar uma pergunta. Para que serve os 180 dias do 618, já que nós só dissemos para que ele não serve? Tá. Segundo a jurisprudência também, os 180 dias ele tem sido utilizado para as ações redibitórias, certo? Para abatimento do preço, e tinha mais uma hipótese. Redibição, desfazimento do contrato. Desfazimento do contrato ou abatimento do preço. É justamente isso. Só que aí vem a minha indagação, Simão. O prazo para resolução do contrato, regra geral, saindo da empreitada, ele seria
para Agnello Amorim Filho, seria uma ação declaratória e, portanto, seria imprescritível. Mas, na hipótese específica da empreitada, resolveu, então, o legislador para dizer, olha, neste caso em específico, se você pretende resolver o contrato, o prazo, ele é de 180 dias, é isso? Vamos separar uma questão importante, Gomide. Vício da construção de inadimplemento contratual. Vamos ter que separar. Se eu contratei, como, aliás, perguntaram na sua turma de Recife, um apartamento do modelo tamanho tal, altura tal, varanda tal, e quando eu cheguei era outra coisa que me entregaram, e por que fizeram isso? Porque eles venderam algo que a prefeitura não autorizou a construção, eles mudaram o projeto no meio. E isso é um prazo para resolução. Não tem a ver com 180 dias, é um inadimplemento contratual. 475. 475. Seria a mesma coisa que eu comprar um apartamento com 4 quartos, eu chego lá, tem 2. Por quê? Olha, não coube no projeto. Bom, mas não coube. Foi o que eu... Não coube. Mas foi o que eu comprei. Então aí, Gomide, eu tenho, na leitura do Agnello Amorim, imprescritibilidade. Eu eventualmente diria, Gomide, para manter uma coerência com o inadimplemento, que o prazo poderia ser de 10 anos para reclamar e para inadimplir por culpa, porque isso é inadimplemento culposo. Eu estou tirando o vício, eu estou dizendo, eu comprei A e recebi B. Quer ver um exemplo que é comum? A construtora comum, que acontece de vez em quando, ela rebaixa a qualidade do acabamento do apartamento, porque ela quer economizar. Então eu comprei um apartamento com tal acabamento, ele vem totalmente diferente. Isso é inadimplemento. É para isso que eu teria ou sem prazo, que é declaratória, ou 10 anos. Agora, pelo vício, Alexandre, eu estou de acordo que é um prazo especial, de 180 dias, porque daí eu não vou resolver por inadimplemento, eu vou redibir. Pode parecer a mesma coisa, mas são hipóteses distintas. Eu preciso dizer o seguinte, aliás, Alexandre, foi tão bonita a sua pergunta, foi por isso que eu escrevi minha dissertação de mestrado, para diferenciar erro com o vício do consentimento, inadimplemento e vício redibitório. No vício redibitório, no fundo, eu entrego uma coisa que tem um defeito. No inadimplemento não tem defeito, eu entrego coisa diversa da contratada. Então me parece que se houver o vício como categoria jurídica, 180 dias. Para redibir, aí a gente pode até chamar a redibição de resolução lato sensu, mas vamos ao termo técnico. Devolve o dinheiro e eu te devolvo a coisa. E se houver inadimplemento, por exemplo, quer ver outro? Eu comprei um prédio com varanda gourmet, mas não coube depois, porque a prefeitura não aprova, me entrega uma varandinha da que eu sento, eu e um livro, não cabe mais nada. Nessa hipótese, eu estou diante de inadimplemento, e o prazo será de 10 anos, e não de redibição. Ficou clara a minha opinião, Alexandre, sobre isso? Ficou muito claro. Eu estou participando de um caso muito interessante, Simão, lá de Santos. Existe um vício construtivo num determinado hotel, foi um prédio construído, os adquirentes compraram as unidades e querem a resolução do contrato, porque tem problema no ar-condicionado e segundo alegam os adquirentes, isso tem causado prejuízo a eles porque tem sido alugado em menor número no verão. Né? E então eles querem a resolução do contrato, mas a unidade já foi entregue há mais de 4 anos. E me parece que o objetivo do dispositivo é justamente dizer o seguinte, olha, se há um defeito na construção, ele deve ser reparado. A busca por uma devolução da coisa, ela tem um prazo muito curto, porque o objetivo do nosso sistema jurídico não é o inadimplemento, a devolução, é o adimplemento. E a busca pelo adimplemento, neste caso, seria a reparação do vício. Exatamente isso. E acho que agora temos que partir sim para os nossos agradecimentos, que agora estamos chegando ao fim da live, Gomide. Estou de acordo com você em gênero, número e caso nessa sua observação final. Gilmara, passo para você. Professores, com muita satisfação que a gente encerra mais essa live. Foi um imenso prazer realmente recebê-los. Tivemos uma verdadeira show de live, um tema altamente importante, de grande repercussão. Então fica nosso agradecimento. E criamos aqui uma expectativa, inclusive, de trazê-los novamente em outra live. Já fica o convite, porque assim, os comentários em toda a live foram de super elogios e assim, não poderia ser diferente diante do currículo que vocês guardam e dispensam, inclusive, qualquer tipo de apresentação. Fica aí o nosso agradecimento em nome da ESA. Bem, eu também queria agradecer novamente a ESA, agradecer a Gilmara e dizer que, em tempos de pandemia, como eu tenho dito, citando Albert Camus,
em que ratos morrem ao sol e porteiros têm mortes estranhas, é bom que a gente estabeleça algum mecanismo de proximidade por informática, já que os abraços e beijos presenciais estão diferidos para o momento posterior, que eu espero que não seja tão longo. Muito obrigado da minha parte, Gomide, com você. Também gostaria muito de agradecer a Gilmara, ao convite que foi formulado pela ESA, agradecer também a todos que nos ouviram, os colegas de Pernambuco, e também porque estamos no âmbito da internet, certamente tem outras pessoas de outros estados. Queria parabenizar o professor José Fernando Simão, que de fato, na minha opinião, hoje o maior jurista que a gente tem, seja em razão do conteúdo, seja em razão de uma didática absolutamente inigualável. Eu tenho muita honra de ter o professor Simão como meu orientador, desde a graduação, passando por mestrado, agora doutorado. Eu adorei estar participando disso, aprendi muito, como sempre, Simão. Então, muito obrigado, parabenizo você pelas brilhantes exposições. E é isso, Gilmara. A respeito desse segundo convite, a gente está sempre à disposição. Foi um prazer falar com você e com os demais. Fico feliz. E endosso mesmo suas palavras em relação ao professor Simão, estendendo inclusive a você também, Alexandre Gomide. Assim, aqui, como eu volto a dizer, tive a honra de ser aluna. Não é à toa que assim, nós estamos vendo inúmeros julgados ser citados professores da Simão, né? Pelo menos eu tenho acompanhado aí, em todo o Brasil, a gente sempre vê uma decisão ou outra trazendo os ensinamentos do professor Simão em relação a essa questão agora de tempos de pandemia. Então, obrigada. E aguardem que eu e o Simão estamos preparando um artigo muito especial sobre resolução contratual em tempos de pandemia. Em breve. Obrigada, professores. Até mais. Tchau.